Nesse vídeo eu vou ensinar como cadastrar uma transportadora no sistema. Nós vamos clicar aqui no menu Cadastros, a opção Transportadoras. Aparece aqui o menu Cadastro de Transportadoras. O cadastro de transportadoras ele vai refletir nas notas fiscais no campo Transportador, volumes transportados. É interessante nós informarmos a transportadora numa transação de venda para nós sabermos como que a mercadoria ela chegará a um determinado cliente ou como que uma determinada mercadoria chegará até nós através de um fornecedor. Então tudo que nós compramos e tudo que nós vendemos, ela precisa ser entregue ao destinatário. Então a transportadora ela precisa estar cadastrada no sistema. Então para cadastrarmos a transportadora é bem simples. O que o sistema requer? Ele vai requerer o nome, se a transportadora em questão será uma entidade jurídica ou será pessoa física. Se for jurídica, o nome fantasia, o CNPJ, a inscrição estadual, o CEP, o endereço, o número, complemento, etc. É um cadastro bem simples. Então, por exemplo, vamos cadastrar aqui uma transportadora de teste, por exemplo. Braspress. Situação da transportadora no sistema, se ela está ativa ou inativa. Interessante que esse campo aqui, ativo ou inativo, tanto no cadastro de transportadoras como no cadastro de clientes, fornecedores, produtos, ele funciona da seguinte forma. Se eu habilitar a situação do cadastro como ativo, significa que eu posso utilizar este cadastro em todo o sistema. Se eu habilitar a opção inativo, significa que quando eu for fazer um determinado processo, mesmo este cadastro existindo no sistema, eu não consigo pegar este cadastro ou utilizar este cadastro para uma determinada transação. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma nota fiscal e quiser utilizar esta transportadora na nota fiscal, mas o seu cadastro estiver inativo, eu não consigo utilizar, não vai aparecer para eu informar na nota. Então a situação no sistema precisa estar ativa. Então quando eu não for mais utilizar um determinado cadastro, eu apenas coloco ele como inativo, aplico a situação inativa. Eu não preciso deletar do sistema. Lembrando que quando estamos posicionados num determinado campo, ele fica preenchido com a cor amarela. Pressionando a tecla Tab, eu vou me movimentando entre os campos. Podemos informar aqui o CNPJ ou a inscrição estadual. Eu não vou informar o CNPJ na inscrição porque eu não possuo. Então vou deixar esses campos em brancos. Mas é sempre interessante nós informarmos esses dados no cadastro para efeito de nota fiscal eletrônica. Vamos informar aqui um CEP aqui apenas como teste. Vamos colocar aqui um determinado número. O sistema já detectou que esse endereço é do município de São Paulo, então ele já retornou aqui o bairro e já retornou também o código do IBGE. O telefone nós podemos preencher, é sempre interessante nós termos os cadastros preenchidos. Esses demais campos, Nextel, contato, e-mail, ANTT, caixa postal, não são obrigatórios. Mas é interessante também, quanto mais dados nós tivermos a respeito da transportadora, nós preenchermos. Outro detalhe, este campo ANTT, placa e estado, é interessante nós preenchermos quando nós tivermos certeza que sempre o mesmo veículo será utilizado para o transporte. Então, por exemplo, se eu faço uma determinada venda e tenho certeza que sempre um determinado veículo será utilizado, eu informo aqui o ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Eu informo aqui o número do ANTT, que se localiza
na porta do caminhão sob uma faixa branca. A placa do caminhão em questão e o estado da placa. Então, se eu souber que sempre será o mesmo veículo utilizado, eu preencho esses campos. Se eu não souber qual será o veículo utilizado, eu deixo esses campos em brancos. Por quê? Porque se eu preencher qualquer um desses campos aqui, por exemplo, digamos que eu vou preencher o estado e deixar o campo placa e o campo ANTT em branco, quando eu fizer a nota fiscal eletrônica, esta nota fiscal ela não será enviada para o Cefaz, vai ocorrer um erro. Então esses campos ou são os 3 campos preenchidos ou nenhum dos campos são preenchidos. Essa parte inferior aqui, com o título contato, ela funciona da seguinte forma. Eu cadastro a transportadora e coloco o nome das pessoas com a qual eu tenho contato dentro dessa transportadora. Então clico no botão incluir, o sistema vai abrir para mim aqui o campo contato, coloco o telefone direto do contato, celular se houver, e o e-mail. Lembrando que esse campo aqui, e-mail, é o e-mail do contato. Esse campo e-mail é o e-mail do contato, pois este outro campo e-mail aqui é o e-mail da transportadora. E esse campo aqui, e-mail, é o e-mail do contato em questão. São apenas esses campos aqui existentes. Então, para se cadastrar na transportadora é bem simples. Feito isso, eu clico no botão salvar e o sistema já me disponibiliza o próximo código para uma nova transportadora.